Muitas pessoas falam sobre a ingesta de fibras para que a nossa alimentação seja completa e mais saudável. Mas afinal de contas, o que são essas tais fibras? Onde é que elas existem ou onde é que nós podemos buscá-las? E quais benefícios elas trazem para a nossa saúde? Quem vai responder a estas e outras perguntas é o Dr. Durval Ribas Filho, presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia, que mais uma vez recebe o Simples Assim. Dr. Durval, muito obrigada por falar com a gente mais uma vez. A gente fala fibras alimentares, mas o que são, afinal de contas, essas tais fibras? Exatamente. Olha, as fibras é muito interessante porque nós chamamos de polissacarídeos, mas é que elas não são, na grande maioria das vezes, digeríveis pelas enzimas humanas. Ou seja, é um tipo de alimento que você ingere, as enzimas não conseguem efetivamente hidrolisar para que efetivamente haja uma absorção dos nutrientes e com isso, de uma maneira geral, elas permanecem no chamado bolo fecal dentro do trato digestório e, consequentemente, elas vão melhorar, inclusive, a formação do bolo fecal, que é um efeito mecânico, mas ela tem um outro efeito maravilhoso, que nós chamamos de efeito metabólico, ou seja, ela diminui a absorção, por exemplo, dos carboidratos, diminui a absorção das gorduras e, eventualmente, até de alguma proteína. Mas qual é a grande vantagem, portanto, de você ingerir fibras? Porque você está melhorando metabolicamente o seu organismo e também melhorando justamente a parte intestinal, que todo mundo reclama de constipação intestinal, principalmente as mulheres. Então, o que os estudos em nutrologia mostraram é que as fibras dietéticas, quando ingeridas mais ou menos 25 gramas per capita dia, elas diminuem a possibilidade de você desenvolver câncer coloretal. Então, veja que as fibras tem outras e outras funções. Eu vou até citar uma outra interessante, porque hoje se fala muito da microbiota intestinal, ou seja, as bactérias do bem e as bactérias do mal. As fibras favorecem um aumento da proliferação das bactérias do bem. Portanto, é muito interessante as pessoas ingerirem fibras, porque elas estão melhorando a sua microbiota intestinal, consequentemente melhorando inclusive o seu sistema imunológico. Doutor, onde é que a gente encontra essas fibras? Olha, elas estão principalmente em frutas, verduras e legumes. Por isso que se fala para a gente comer a fruta, porque é o bagaço que tem a tal fibra? Talvez até um exemplo bom esse que você deu, que é da laranja, não é? Porque é aquelas fibras da laranja. O abacaxi, aquele miolo maravilhoso. Ui, adoro aquilo lá. Isso. Bom saber. Então, são dicas até simples, não é mesmo? Tem pessoas, não sei porquê, às vezes querem tirar a casca da maçã. É a melhor parte. Pelo contrário, uma parte maravilhosa. Então, o que é importante que as pessoas saibam, muitas vezes falar, o que é melhor, a fibra solúvel ou a insolúvel? A fibra insolúvel é fácil até de guardar, porque elas estão nos alimentos integrais. Então, se você ingerir, por exemplo, pão integral 2, 3 vezes por semana, o arroz integral 2, 3 vezes por semana, pronto, você já está ingerindo fibras que são chamadas insolúveis. Essas têm mais um efeito mecânico, porque elas vão melhorar o trânsito intestinal. Agora, as fibras solúveis, que é o caso, por exemplo, da maçã, pectina, maravilhosa, porque quem tem diabetes precisa de fazer com que o açúcar, o carboidrato que seja absorvido, ele não seja absorvido rapidamente. Isso não é fisiológico, porque aí o organismo precisa liberar insulina. Então, com as fibras, é um efeito mais fisiológico, ou seja, não existe as chamadas incursões insulínicas, você não precisa liberar tanta insulina. Isso é ótimo para os diabéticos, não?
Agora a gente tem visto muito na internet alguns tipos de fibras ou de substâncias que seriam essas tais fibras e que teriam, ou fontes destas fibras, que seriam mais rápidas, com efeitos mais rápidos. Psyllium, se não me falha a memória, veio uma pergunta de uma telespectadora sobre isso, ou mesmo até a chia, aquela semente de chia que teria também esse tipo de fibra. Olha, o Psyllium é muito bom você ter comentado, porque chama Plantago Psyllium, é uma planta, principalmente da região do Mediterrâneo, mas ela tem uma característica até mais completa, porque ela tem fibras solúveis e fibras insolúveis. E o Psyllium também tem um pouco de proteína, um pouco de gordura e um pouco de carboidrato. E por ter essa gordura, esse óleo, favorece inclusive o trânsito intestinal. Agora, essas fibras, e aí entra a chia também, tem uma característica interessante, porque ela reduz a velocidade do esvaziamento gástrico. Significa que ela dá saciedade. E aí, ela vai acabar perdendo peso porque ela não vai sentir tanta fome. Exatamente. Ou seja, esse tipo de fibra é interessante. Todas as fibras ajudam na saciedade, mas essa especificamente porque você fica saciado e, consequentemente, você tem uma ingesta menor, porque reduz a chamada velocidade de esvaziamento gástrico. Agora, Psyllium é um produto acabado, é uma cápsula ou tem isso no alimento? Não, normalmente é em cápsula, né? Tá. Ou seja, em pó, mistura-se com a água ou com suco e toma-se, porque é uma planta muito comum em uma região mais árida lá do Mediterrâneo. Nós não temos aqui. É por isso que ela é industrializada, mas é um produto assim benéfico, sem praticamente nenhum grande efeito colateral, mas a gente sempre direciona para prescrição médica, não é, com orientação dentro desse contexto. E muito se fala também que quando a gente ingere mais fibra, a gente também precisa ingerir mais água. É isso mesmo, doutor Durval? Não, porque a fibra, quando você ingere água, ela aumenta praticamente o volume. Consequentemente, é comum você ter mais saciedade e melhor formação do bolo fecal e, portanto, melhor o seu trânsito intestinal. E, novamente, eu insisto, uma ingesta de fibras adequada favorece a redução de vários tipos de câncer. Além disso, também tem aquela questão da pressão arterial, de problemas cardiovasculares, tudo isso também acaba sendo beneficiado. Tudo isso mesmo porque ela tem o chamado efeito metabólico. Diminui, inclusive, a absorção do colesterol, diminui a absorção dos triglicerídeos, diminui a absorção do açúcar. Então, veja que ela tem, de certa forma, várias funções. Agora, é importante que também não exageramos, porque o exagero pode, através dos chamados fitatos, diminuir a absorção de algumas vitaminas, de alguns minerais. O segredo da vida sempre está no meio. E qual que é a dose que a gente pode dizer? O doutor falou em gramas, mas como é que eu sei em alimento? Geralmente a gente preconiza 25 gramas de fibra por dia. E se você for somar, é lógico que aí tem que pegar uma tabelinha, porque cada alimento tem um tanto. Então fica até difícil você quantificar esse ou aquele, porque depende da quantidade. Geralmente essa quantidade é em 100 gramas. Tá. Então é importante que dessa quantidade, que seja variável, não só a maçã, não só a banana, não só o psyllium, mas que isso se traduza em média de 25 a 35 gramas por dia de fibras. É o que os estudos em nutrologia mostram que traz efeitos benéficos para o nosso organismo. Muitíssimo obrigada, doutor Durval. Eu que agradeço.